Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do ConectaCast. Hoje vamos falar um pouco dos erros, que prejudicam as empresas no seu crescimento. E a gente tem vários convidados especiais aqui hoje. A gente gostaria, de agradecer os nossos patrocinadores que fazem o ConectaCast acontecer. Sicredi, Sempre Bela Modas Cosméticos, Sempre Bela Modas, Infinity Omend, Conexem, Solarte Contabilidade, Doutora Maísa Fernandes, Doutora Daniela Guimarães, Infinity Rede e Confidência Social. Muito obrigado a todos os nossos parceiros. E sejam muito bem-vindos aqui nessa rodada de negócios, de conhecimento. É sempre muito bom, tá em boas companhias como vocês. Seja bem-vinda, doutora Angélica. Obrigada, Lohane. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Angélica Ferreira, eu sou advogada trabalhista de empresas. Há 23 anos eu trabalho desenvolvendo a empresa, o empresário e as pessoas através das relações de trabalho, de uma forma preventiva, de uma forma educativa. Então, eu gosto de falar que, embora advogada, eu trabalho com a educação empresarial, com conhecimento. E é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho com vocês aí a minha experiência. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thalita Martins, atualmente eu estou ali à frente da carteira Pessoa Jurídica da agência do Sicredi Rota das Terras, aqui em São Gotardo. Então, estou aí envolvida no dia a dia de diversos empresários. O Sicredi hoje é uma instituição de mais de 120 anos de história, a primeira instituição cooperativa do Brasil. Nós agradecemos imensamente a parceria, tenho certeza que será um tempo de trocas de experiência muito agradáveis. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Hudson, sou casado com a Kênia. Um beijo para ela aí, Dia dos Namorados, vou aproveitar, Verdade. Pai de 3 filhos, sou comerciante já há muitos anos, eu empresário, empreendedor agora, vai mudando os nomes e, assim, estou uma grata surpresa estar aqui. Muito bom, a gente já fez um esquenta aqui, você fez com nós, Gostei demais. E eu creio que o bate-papo vai render bem aí para você vai sair muita riqueza aqui pro pessoal. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, Hudson. E eu me chamo Lohane Carvalho, especialista da área de vendas, CEO aí da Conex, e vou apresentar o ConectaCast. E eu falo que um dos maiores erros, o que vocês acham que prejudicam a empresa no seu crescimento? Eu vou te falar de verdade o que é a minha frase-chave. Empresário não erra. Empresário age sem conhecimento. Eu entendo que de tudo a gente pode sempre aprender um pouco mais. Muitas coisas a gente já age por repetição daquilo que é cultura, daquilo que a gente já traz aprendendo no berço, dentro de casa, aprendendo com familiares que foram empresários ou que são, aprendendo vendo outros fazerem e também nas faculdades ou nas escolas. Mas aquilo que eu venho repetindo e que eu não paro para olhar o que tem de novo, o que tem de atualização, eu deixo de ter o conhecimento. E eu erro por falta de conhecimento. Então, eu prefiro dizer que não é um erro, que a falta do conhecimento faz com que você não haja da forma ideal ou da melhor forma que te leva a ter o resultado que você gostaria de ter. Exatamente. Sem dúvida, eu partilho muito da mesma opinião que a Angélica e no âmbito bancário aí dizendo, infelizmente a gente vê aí diversos erros, do pequeno, médio e grande empresário e a maioria deles parte pela falta de conhecimento, pela falta ali de processos dentro da empresa, pela falta de ideais. Então, hoje a gente, infelizmente, pode citar ali vários, Então, hoje, diversas vezes a gente vê ali no dia a dia das empresas, empresários que sentam ali na nossa mesa e, de repente, eles querem um crédito, que, de repente, não é o momento ideal daquela empresa. A gente vê muito ali também a mistura das finanças entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A gente vê também ali claramente a empresa que ela tem uma contabilidade que ajuda ela, que impulsiona ela a crescer, e a contabilidade que de repente está deixando ali um pouco aquém. Então, assim, acho que nessa visão bancária a gente pode citar ali vários, mas eu creio que tudo começa pela falta de gestão, pela falta de conhecimento, por de fato sentar, observar os números da empresa e observar de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu acredito fielmente que, juntando tudo isso, eu juntaria a parte
emocional da pessoa. E também, para quem acredita, pode chamar de outro nome, aquilo que é invisível, né? O espiritual do ambiente. Porque o que acontece? Eu convivo já com empresários, meu pai foi um comerciante, eu tenho 45 anos, então vi meu pai quebrar numa empresa, né? Aí depois eu vi ele reconstruir de novo outra empresa, entendeu? E aí, assim, eu também vivi um pouco dessas nuances, né? De um restaurante, depois agora com uma loja de roupa, aí ponto alto, ponto baixo, lá vai subindo, graças a Deus, novamente. Então, muitas vezes o senso de valor, então aí entra o autoconhecimento, claro, o conhecimento do autoconhecimento nessa questão, porque se a pessoa não entender que ela merece viver algo melhor, ela vai se sabotar. Então, é algo que muitas vezes hoje, terapias, coisas que ajudam muito, né? Muitos ainda têm preconceito, o que deveria ser algo, você não precisa sair espalhando para os outros que faz, mas deveria ser algo que vira esse conhecimento pessoal. O mundo é muito dinâmico hoje, né? Nem todo mundo vai ter uma empresa milionária ou bilionária, mas o empresário, ele pode ter uma empresa que gera um emprego, que pode ajudar alguém, né, ou mais de uma pessoa, ou mesmo a si próprio. E aí, muitas vezes, o emocional, a pessoa tem conhecimento, faz treinamento, mas o emocional, o senso de valor, sabota. Sim. Então, isso também é uma parte muito importante, porque as pessoas têm que entender o valor delas. Exatamente, concordo plenamente com você. E quando eu fui trabalhar, que eu comecei a desenvolver a metodologia da blindagem trabalhista, eu entendi isso que você falou. As pessoas contratam um consultor ou contratam um especialista para treinar a equipe, organizar a equipe, mas ninguém olhou aqui em cima. E aí eu vou trazer uma coisa que está muito latente agora, NR1. Lohane, NR1, tá todo mundo falando, vamos cuidar da saúde mental da equipe, dos colaboradores, vamos aplicar metodologias de psicologia, planos de ação. E alguém está olhando para a saúde mental do empresário? Porque a maioria das empresas estão adoecidas porque o empresário não tem a saúde mental. Exatamente. Então, ninguém olhou para quem move, né? Como o Hudson disse, nosso país é movido pelo empresário. Ninguém olhou para ele com essa sensação de proteção. Porque a NR1 ela veio para proteger. Nem precisava existir NR1. Todo mundo sabe que o empresário ele é responsável pela saúde do seu colaborador, desde física a mental. Mas e ele, empresário? Nem ele está olhando para si e ninguém está olhando também. E aí, como que fica, né? Sim. Eu falo que sempre olham para todos e acabam esquecendo do empresário que gera economia. Não é verdade? É isso aí. E eu falo, quando eu entro em alguma consultoria, em alguma empresa, a primeira coisa que eu analiso é como que o empresário está. Né? Como que ele tá vivendo, a sua visão, como que tá a mentalidade dele. Porque não vai adiantar eu trabalhar todo o resto se ali em cima, a base, né? O topo da empresa não tá preparado para isso. Né? Isso aí. E o que de fato a gente precisa trabalhar essa mentalidade, como o Hudson falou, se a gente não trabalhar a nossa mentalidade, a empresa não vai conseguir prosperar, ela não vai conseguir chegar para frente, você não vai conseguir passar a imagem para os seus colaboradores que eles têm que crescer, eles têm que evoluir, a empresa vai crescer junto, você vai ficar ali. Até porque não é isso que eles veem, né? Exatamente. Né? Então é tudo muito, eu falo que até no café empresarial que a gente estava conversando, só para empresário a gente estava voltado justamente para isso, né? A NR1 é bom? É bom. Só porque a gente está esquecendo ali de quem faz tudo acontecer. De que forma ela vai ser trabalhada? Ela tinha que ser trabalhada num todo. Isso. Né? E não só olhando visão os empregados. Isso. Porque ela está direcionada para proteger o empregado. Mas quem está vindo ajudar nessa aplicação tem que olhar um todo. Isso. É? E é o que faz a diferença em uma consultoria. Sim, eu sou exatamente. consultora, você é consultora. E muitas vezes a gente tem que ir além do que a gente é pago para fazer. Porque senão a gente vai colher o nosso resultado ali dentro da empresa. E eu prezo muito pelo resultado que eu gero pelos empresários, né? Então eu falo que chegar ali, desenvolver uma equipe, não é que seja fácil.
Você tem que ter estratégia, você tem que ter pontos, né? Principalmente o PDI. Tem aplicado muitos PDIs hoje nas empresas, justamente para entender o perfil ali dos colaboradores para poder trabalhar. E juntamente com isso, eu faço a junção com o PDI do empresário também, para poder ajudar ele a desenvolver partes que ele ainda não desenvolveu, que são extremamente importantes. É aquilo que a gente estava falando aqui antes, né? O empresário, ele é a cara da empresa, né? Então, se ele é a imagem da empresa. Então, se ele está bem, se ele sabe onde ele está, para onde ele quer ir, a empresa dele vai prosperar. Agora, se ele está perdido ou se ele não está bem, é muito difícil que isso vá, né, se tornar ali um negócio de sucesso. Exatamente. E você falou uma coisa também, Thalita, que é interessante, que é a questão de números, né? Sim. Eu falo que mexer com números é mais fácil um pouco do que lidar com pessoas. Porque o número, ele não tem estabilidade. Exato. E as pessoas têm essa instabilidade, né? Às vezes você monta ali um time perfeito, e aí um sai, outro sai, você tem que recolocar de novo, mudar a rota, fazer de forma diferente. Achar outro profissional capacitado, né? Exatamente. Então eu falo que não existe estabilidade dentro de uma empresa. Estabilidade, eu acho que não existe de forma nenhuma. Nenhuma, concordo. Né? Quem busca a estabilidade vai ficar sempre instável na busca da estabilidade, isso é fato. Mas o que eu tenho de planejamento? E você disse uma coisa que é maravilhosa, Thalita. Sim. O empresário, ele chega e a primeira coisa que falta é planejamento. Sim. Só que a gente olha só o financeiro. Sim. Mas o planejamento e o plano de ação, de crescimento da empresa, de desenvolvimento da equipe, da estratégia de venda, né? Eu entendo que a nossa vida, a gente tem que seguir a teoria do 80-20. 80 planejado para 20 executado, seu resultado, sem dúvida, ele vai ser muito mais efetivo. Só que o empresário faz o quê? Que para mim, em termos de erro, que eu acho que não existe, mas o erro, nesse exato termo, é não saber direcionar as pessoas para o que tem que ser feito. Aí ele entra na operação, aqui tá um furacão, ó. Aí ele tá na operação, ele tá no financeiro, ele tá na compra, ele tá na estratégia, e aí o empregado não faz, ele vai lá e faz no lugar e aí ele tá no olho do furacão. Sim. Como ele vai sair do olho do furacão? Não tem como ele enxergar o mundo do lado de fora. Porque ele opta por isso, e aí a gente fala de pessoas e processos. A primeira pessoa que tem que estar dentro de um processo é ele. Para depois ele entender que ele precisa de processo para direcionar as outras pessoas. E processo nada mais é do que eu saber o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito, como que tem que ser feito e o resultado que é esperado. Se eu tenho clareza, eu vou conseguir organizar a estrutura da empresa e direcionar as pessoas. Ah, mas parece fácil falar, né? Mas não é assim, né? Mas precisa ter um ponto de ação. Exatamente, precisa partir. Partir. Exatamente. E eu falo que tem que ser testado. Você vai fazer um processo, nem sempre o primeiro processo que você vai fazer é o que vai dar certo. Exatamente. Você tem que ir testando os processos. Por quê? Às vezes aquela pessoa que tá ali consegue aplicar o processo de uma forma. Aí entra mais um, ela não vai conseguir daquela forma. Você vai ter que modificar o processo, isso, né? Exatamente. E é isso que muitas pessoas têm dificuldade. E o processo, ele poupa tempo do empresário. Porque, no começo parece que não. Sim, porque mas depois, o resultado Sim. vem logo depois. Sim. E é tudo, né, gente? Você Sim. abre uma empresa e fala assim, meu Deus, por onde eu vou começar? O que eu tenho que fazer? Como que eu preciso fazer? Como que tem que ser feito? Qual que é o resultado que eu vou ter? Depois que você pega o ritmo, fica muito mais fácil. Sim. Você tem que ir ajustando e modelando. Falo, tem 5 anos que eu tô nesse mercado. E eu falo que hoje, nesses 5 anos, eu já fiz muita coisa diferente. E esse ano não. Tudo que eu fiz diferente todos os outros anos, eu comecei a replicar da mesma forma e com mais intensidade, e o resultado foi muito melhor. Então, não precisa você reinventar, fazer coisa nova. Você faça de forma diferente. A adaptabilidade, Exatamente. de repente, ela é uma das chaves do sucesso, né? Porque aquela empresa, de repente, o jeito que ela vendia, que ela executava lá na pandemia, né, em 2020, 2021, de repente já não é o modelo que funciona agora em Sim. 2026, né? E entrando nessa questão, né, que foi dita ali de processos, enfim, eu vejo que hoje
O empresário, ele tem muita dificuldade em delegar. Então, como você disse, às vezes hoje o empresário, ele tá ali nas compras, no faturamento, na venda, e de repente ele não precisa do funcionário dele, porque ele está em todos os setores da empresa, né? Então, olhar cada processo, né? Cada ciclo da empresa é muito importante, porque quando o empresário, ele consegue delegar, ele tem mais tempo para fazer a gestão. Ele tem mais tempo para a estratégia, né? Ele tem mais tempo para ver aonde que ele está perdendo dinheiro, aonde que ele pode ganhar mais dinheiro também. Exatamente. E muito, entrando nesse assunto que você falou, Thalita, eu falo que muitos empresários não sabem quanto que é a sua hora. Então, por exemplo, você vai no supermercado, você gasta ali 1 hora. Será que vale a pena você gastar essa 1 hora fazendo compra, ao invés de você olhar quanto vale a sua hora? É muito mais caro do que você ir no supermercado fazer compra. Sim. Na visão do empresário é assim, é importante ele saber aonde ele está. Então, qual é o próximo passo? Então, todo empresário, ele tem o próximo passo, mas para ele dar o próximo passo, ele precisa saber onde ele está. Exato. Nem todo mundo não delega porque não quer, mas nem todo mundo, tem muito também que não quer delegar. Então, qual estágio que ele está na empresa dele? Então, às vezes fala assim, eu também me pego, às vezes, que ainda eu que vou, às vezes, no mercado, eu faço mais coisa realmente se eu não for. Mas ao ir, eu começo a observar. Porque muitas vezes a criatividade não vem no fazer, vem no ócio. A criatividade, o respiro, às vezes em atividade simples. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás chamado O Monge Executivo. Quem já leu ele sabe como que esse livro ele influencia aí muito as empresas de sucesso. Então, assim, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, esses dias, não, do jeito que você está aí, daqui a pouco você vai crescer, vai virar CEO e tal. Eu falei, não, a coisa mudou. Não é assim. O empresário, ele precisa ser a cara da empresa, ele não precisa fazer tudo, realmente ele tem que, senão vai ter tempo de qualidade, aí não existe tempo em casa, não existe tempo para sua saúde mental, né, emocional e tudo, só que precisa identificar onde você está. Então, assim, às vezes você tem uma venda, puxando um exemplo, eu pago um ponto de aluguel, R$1.000, o cara não sabe nem quanto tem que faturar. Então, entendeu? Eu pago R$1.000, eu vou já ter 2 funcionários, ou vou ter um, porque eu quero ir para o clube, eu quero viajar. Não, peraí, você tem que entender o estágio do seu negócio primeiro, para depois você pensar em crescer. Então, o crescimento, ele vem numa necessidade, ele é natural. Árvore nenhuma faz força para crescer. Uma criança não faz. O crescimento ele é natural, entendeu? Então, por que muita empresa não cresce? Muitas não vão. Muitas não. A grande maioria não vai. Ela vai ficar ali, às vezes gerar um emprego e vão ficar satisfeitos, certo? O que é importante entender que o empresário, existem níveis. Foi falado aqui mais cedo sobre a verdade, né? É importante ser real aquilo que você faz, a sua essência ser aquilo, não ser fingido, não ser nada. E é importante saber onde você está, porque senão, aí entra um caso que você falou, sobre misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal, a pessoa física com a jurídica, né? Você deve ter pegado muito isso, muita gente misturando. Hoje, 90% das empresas. Certo? Você vai ver isso. Mas por quê? Porque a pessoa não entendeu, não teve feeling da importância de pequenas e médias empresas. Aí você sabe por quê? Porque ela não sabe o valor do salário dela. Exato. Então, por exemplo, eu já vi pessoas assim, pessoa empresária, não, porque a sociedade acontecendo não dava valor no trabalho do outro. O outro não podia tirar salário, senão vai ganhar mais. Mas o outro é que opera, o outro é que faz mais. Aí não, mas não pode, porque nós somos sócios, tem que tirar. Porque tem isso muito, certo? Então, assim. Os velhos padrões. Os velhos padrões. E aí, o que acontece? Então, quando a gente começa a entender o nosso valor, aí é uma busca de entrar, você começa a entender, poxa, eu vou crescer. Então, o crescimento não é da noite para o dia, tudo aquilo que é. Né, aconteceu aí de uma empresa do ano passado, um influenciador, 1.300 bilhões de faturamento. Gente, que absurdo, não existe isso. Uma pessoa que tem uma empresa que tem um faturamento desse tem mais de 1.000 empregados. Muito mais. Não tem como. Você estava contando uma empresa que você presta serviço, tem mais de 56, não deve chegar nesse número. Quantos funcionários não são? Então, você começa a pensar, primeiro, esquece promessa mágica de crescimento. Não existe. Crescimento é natural. Agora, ele obedece princípios.
obedece algumas regras imutáveis. Pode passar o ano que for, o que acontecer. E aí, só para resumir, eu gosto de uma historinha que eu vi quando eu fazia a faculdade, sobre o Joãozinho. O Joãozinho, houve o pessoal formou no 3º ano e aí fizeram uma festa para chamar todo mundo. Chamou todo mundo e aí tem uma cobertura em São Paulo e aí o pessoal foi, uns 30, 40 foi para essa festa. Aí todo mundo tava começando, o que você está fazendo? Virei isso, virei aquilo, virei... E o Joãozinho, você tem notícia? Não sei, o Joãozinho era burro demais, e o Joãozinho não sabia, Joãozinho, meu Deus do céu, ninguém sabe, tal. Dali um pouco, chega um helicóptero. Quem que está descendo ali, porto ali, do prédio? O Joãozinho. Então, aí o Joãozinho arrumadinho e tal, né? Tem até tem um videozinho, os caras falam do burrão, não sei se vocês já viram, é muito engraçado. Não. Já viu desse daí? É muito legal o negócio. E aí o Joãozinho, aí o pessoal começou, que é isso? É o Joãozinho que deu a festa. O Joãozinho e tal, todo mundo assim, Joãozinho, aí ele perguntou, Joãozinho, o que você tá fazendo? E tal, pra você adquirir isso aí. É assim, eu compro por 1, vendo por 2. E esse 1% faz toda a diferença. Ou seja, ele continua sem saber o negócio, mas ele sabe fazer o dinheiro. Ele entendeu o valor de multiplicar. Então, assim, o valor pessoal faz. Né? Hoje nós estamos numa geração que está se perdendo um pouco do valor, é um desafio nosso que nós temos, mas nós estamos na melhor geração para ver acontecer, para expandir. Olha aqui, nós estamos falando quantas pessoas podem ouvir isso no futuro. Pelo menos, eu estou muito grato, eu não imaginava, né, isso. E assim, expandir isso que a gente está fazendo, conversando, é entender. Empresário, você precisa saber. Eu falo como empresário, porque muita gente foi dar consulta para mim, mas não sabia minha dor, não tinha empatia. Entendeu? Não tinha empatia. Às vezes eu não sabia nem explicar. Então, veja onde você está primeiro. Certo? Não tenta tomar nenhum passo. Primeiro, vê o que você tem. Aí entra. O controle financeiro está certo, quanto você ganha, o que você paga. Não, é hora de contratar ou não é. Aí você não pode ter medo. Exatamente. E é aí que muita empresa trava, o medo. Porque ela cresce até uma estabilidade, e aí quando ela, entre aspas, tem aquela... Tá na zona de conforto, vamos dizer assim, ela não quer mais expandir. E aí, onde muitas empresas, às vezes pequenas, conseguem acelerar muito mais do que muitas que já estão estabelecidas no mercado. Isso que acontece, a gente vê muito empresário estagnado. Muito, sabe? E é uma dor gigantesca, porque o ponto de partida A para você criar um negócio é muito mais difícil do que você dar sequência, de você trazer inovação, trazer estratégia, de você não ficar na zona de conforto. E muitos empresários operam na zona de conforto. E isso trava o crescimento do empresário. Mas a zona de conforto é mais fácil. Muito mais fácil. Pronto, ela é mais fácil. E aí, a zona de conforto é exatamente eu manter nos meus velhos valores, tradição, cultura, aquilo que foi, não, mas sempre foi assim. O sempre foi assim, eu acho que ele arrebenta não só com o empresário, né? Com todas as pessoas. Sim. Que acabam não enxergando o que pode o novo. E quando eu pego, por exemplo, tô fazendo uma defesa que o empregado é primo do empresário. Mas eu jamais imaginei que ele ia fazer isso. Ouvir isso me coloca numa posição de entender a visão do ser humano sobre onde ele está. Será que ele quer ver aonde ele está? Aí eu pego um outro processo, que tem mais ou menos um mês que saiu uma sentença, que é uma empresária visionária, comprou uma situação X e ela modelou tudo que um empresário maior estava fazendo, modelou, bonitinho. Só que ela decidiu fazer um pouquinho diferente. E aí ela contratou de um jeito diferente. E aí veio o processo de 153 mil reais. Porque nenhum processo é menos que 50 mil. E isso eu preciso falar na condição de advogada. O processo arrebenta a empresa e o CPF. Sim. Porque depois que ela vai no CNPJ, ela vai imediatamente nas suas contas bancárias. E aí ela vai acabar com o seu casamento. E aí ela vai acabar com a sua vida de pai. Porque você vai deixar tudo aquilo ali te atingir a sua vida familiar. Aí ela acaba com a sua vida de filho, até vir
eu não sei se você pega isso, mas eu pego muito. Empresário falar que tentou suicídio, que tem o divórcio, né? Que quebrou e perdeu todas as pessoas que tinha perto. Até onde eu vou continuar fazendo do mesmo jeito para chegar naquele caminho que eu sonho, mas eu não sei que eu não vou chegar porque eu tô fazendo do mesmo jeito. Até quando? Isso. A zona de conforto fica deitado num sofá gostoso 2 dias. Dói. É ruim. A verdade é que a zona de conforto acaba. Sim. É ilusório achar que não. É verdade. Eu acho que aí é que pega. Entendeu? Concordo. Você tem que achar, por exemplo, às vezes abrir mão de um colaborador que já está na hora. Não, mas faz tanto. Nossa, mas eu fico tão tranquilo. Eu já peguei casos assim, aconselhando. Um me chamou uma vez, me ajuda, por amizade, me ajuda a ver as contas aqui. Aí na hora que eu comecei a ver as contas, eu falei, tá faltando aqui, tá faltando ali, tá faltando lá. Ele, como assim? Entendeu? Eu mostrei para ele agora, né? Não vou entrar mais, mas aí agora é com você, entendeu? Não é comigo, não sou o dono da empresa. Aí o que você faria? Eu falei, cara. Aí, deixa eu pegar essa. Né? Deixa, pode pegar. Tá no sangue, então eu tô aqui. O que ele faria? Aí ele vai perguntar para quem o que ele faria. Pro empresário amigo. E depois ele vai perguntar para quem? Pro contador. Sim. O contador, que não é um especialista no assunto. Exato. Aí ele vai perguntar pro contador, o contador fala pra ele, não manda embora por justa causa. Porque se você mandar, você vai ser processado. Fala isso mesmo. Isso me mata. Isso me deixa doente. Por quê? Porque eu preciso entender que cada macaco no seu galho. Hudson, você vai fazer uma cirurgia de coração com o médico ortopedista? Não. Pronto. É isso. Ou o clínico geral, né? Pronto. Que é geralzão. Já é. O clínico geral ainda... Mas você não vai fazer isso. E quando eu pego uma situação dessa, e que as pessoas falam assim pra mim, não funciona a justa causa. E aí eu trago, né, a gente estava conversando aqui antes, Farmácia Nacional, que já é 20 anos de empresa, teve semana de serem feitas 5 justas causas em uma semana. 3 por um único fato. 3 por um único fato. Eu nunca tive uma justa causa revertida. Mas eu sou advogada, trabalhista, empresarial. Eu sou especialista nisso. E quando eu falo eu sou, é porque as pessoas têm vergonha de falar que é especialista. Ou não nicham, ou não vão direcionar para aquele estudo. Eu estudo a lei trabalhista e mastigo ela para o empresário. É isso que eu faço. Então, quando vem esse tipo de assunto que fala, ele tá me roubando. Tem jeito de fazer uma justa causa? Perfeita. Perfeita. Mas tem que fazer o que tem que ser feito. E geralmente o que tem que ser feito, ele não quer fazer. Porque eu não quero me indispor. Porque é filho do meu amigo. Porque o meu contador falou que não faça. Então você tem que escolher também as pessoas que te cercam. E eu acho que sair da zona de conforto faz parte, isso faz parte. Sim. Escolher as pessoas que te cercam para você estar aconselhado. Quando eu comecei a buscar o caminho do autodesenvolvimento, quando eu comecei a entender que eu precisava trabalhar muito mais inteligência emocional, que era gente, não era lei, e eu fui entender essa visão de mundo, aí a gente percebe que muitas pessoas, elas agem de uma forma que gera um resultado negativo, porque elas se cercam de pessoas que não estão prontas para fazer a entrega que tem que ser feita. O ambiente influencia muito. Totalmente. E aí são escolhas. Sim. Aí vai pagar um advogado e fala assim, eu não vou pagar uma consulta para o advogado, mas vai perder 15 mil reais no acerto. Sim. Ou mais, né? Ou mais, porque depois vem o processo. Dependendo, né? 15 mil ainda é tranquilo. Depois, dependendo do que for, ainda esse nível, você falou uma coisa maravilhosa no começo da nossa conversa. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é que nos move como ser humano. Sim. Nos move como mães, nos move como empresários, né? Nos move como membros da sociedade. É a autorresponsabilidade. Então, eu preciso de parar, em vez de fazer isso. O que eu tenho que fazer para ter um resultado diferente? Exato. E só entrando nesse ponto de vista seu aí, esses dias eu estava em reunião com um contador específico, que a gente atende uma empresa em comum,
E aí ela falou assim, não, mas eu fui fazer, eu não sei o que ela tava fazendo, uma reunião lá com os colaboradores. Ele só ficava atento às leis, a leis dele, né, do colaborador. Toda hora perguntando sobre leis. Não é o colaborador. Não é uma coisa específica do colaborador querer saber. E aí eu falei com ela assim, ó, ele pode querer saber as leis dele, e ele deve saber as leis deles. Só que é um ótimo colaborador, tem espírito de liderança, tem uma outra visão que eu trouxe pra pessoa. Eu falei, mas não sei, meio perigoso. E eu acho que o colaborador, o empresário tem que ter medo do colaborador, não é? Mas por que ele tem medo? Você sabe por que o empresário tem medo do colaborador? Por conta que leva na justiça. Ele, empresário, não tem conhecimento. Isso. E o colaborador tem. Exato. Então, por que o colaborador tem? Porque hoje, se a gente for pegar, as redes sociais trouxeram o quê? Informação. Só que o empresário, ele ouve, mas ele não confia. E ele não acredita, porque ele ouve de várias fontes. E aí o colaborador, ele pega aquilo ali e ele vai ouvindo, ele joga o que ele sabe. Como o empresário não tem conhecimento, a primeira coisa que ele faz é medo. Porque eu falo assim, ó, que o conhecimento, o que te tira da zona do medo é o conhecimento. Então, se a gente for imaginar, a gente está aqui e você vai atravessar uma ponte comigo para o lado de cá. Eu ainda não vou, mas eu vou te falar assim, Lohane, vai, sobe a ponte, eu já passei por ela é forte, pode ir para o lado de lá, eu tenho conhecimento que ela foi feita com tal e tal material e eu participei da construção dessa ponte. Eu te dei a informação necessária para você passar. Exatamente. Certo? Se você tá aqui, e o pote de ouro tá aqui, você quer passar, mas você não sabe o que tem do lado de lá. Ela pode estar quebrada no meio, ela pode não estar, ela faz isso daqui. Metade fica. Metade vai, pula e arrisca. O conhecimento faz aqueles que ficam... A falta do conhecimento, de saber o que tem no caminho, faz com que eles fiquem aqui. Então, é a falta do conhecimento que te faz ficar na zona do medo. É o não saber. Porque, por exemplo, eu falo assim, ó. Vocês sabiam, eu tô perguntando para vocês três, que o empresário tem mais direitos que o empregado? Eu sabia, porque aquela vez da reunião você me contou. Mas também ficava na dúvida. Mas o que é divulgado é o contrário. Exatamente. Né? Que o funcionário tem mais direitos, né? Exato. Então, hoje em dia, é muito divulgado aí essa proteção trabalhista hoje, ao colaborador. Em dia, sempre foi a cultura do nosso país. Exato. Qual que é a cultura? Pode falar. Então, o que acontece como empresário? Essa é a verdade. O que eu mais ouvi é que o empregado tem mais direito do que... Ela não é a verdade, é o que você mais ouviu. Isso. Que se torna verdade, né? É uma mentira muitas vezes contada para aquele que está ouvindo, pode se tornar para ele verdade. Não é verdade. Exato. E aí entra uma questão que é a seguinte. Exemplo, tem um cara, ele empreendeu virando um pet shop. Ele até... Minhas cachorras, ele que pegava lá em Divinópolis. E aí, uma vez, assim, ele falou, cara, eu trabalhei muito CLT, o empregado tem medo, leva no pau, leva na justiça. Então, assim, quem vem do CLT, ele já vem assim. Sim. É isso, esse que é o problema. Já vem com essa mentalidade, né? Isso, sim. Mas por tal já um tempo, existe um pêndulo da justiça. Antes também não era direito nenhum por empregado, concorda? Então o empresário mandava embora de qualquer jeito, a grávida manda embora, não paga acerto e tal. Veio agora, puxou para o outro lado, o extremo. Agora é que vai começando a equilibrar. Então ainda é algo puxado para o empregado, mas agora é que vai. Então, por exemplo, o seu trabalho vai ajudar muito o empresário peraí, puxa isso para cá, que não é bem assim, existe um equilíbrio. Isso eu sei porque eu conversei com uma advogada trabalhista já há uns 6 anos, quando eu fiz um curso de Febracis, coach, esses negócios assim, em Belo Horizonte. O que acontece? O empresário, aí o convívio com o outro, você lembra? Levou. Então, as más conversações corrompem o bom costume. Exato. Né? Existe um versículo. Então, é a falta. Sabedoria e conhecimento. Às vezes ter conhecimento também não ter sabedoria. Então, entra você tem conhecimento da lei, mas você sabe aplicar a lei? Né? Tem um amigo de IBA, o pastor Celso, ele fala o seguinte, conhecimento é saber que tomate é uma fruta, sabedoria é não colocar na salada de fruta. Isso aí. Então você tem que entender, mas você saber colocar. Então, hoje as pessoas os empresários, não é só hoje, tá? Tem 15 anos, pelo menos, que é um massacre.
Você não tem direito nenhum, não tem direito nenhum, não tem direito nenhum, não tem direito nenhum, só é só. Então, agora é um momento, assim, de mostrar, opa, peraí, não é bem desse jeito. Eu mesmo já tive muito medo. Hoje, não. Agora, existe um equilíbrio. Isso não quer dizer que eu vou desrespeitar, porque tem coisa que passa do respeito, né? Aí, não. Então, o empresário também tem que entender isso. Aí, o autoconhecimento, tom de voz, forma de falar, né? Esses dias, às vezes, uma colaboradora falou comigo, eu estava meio com a cabeça cheia, bem de manhã, aí eu respondi outra coisa Somos pra seres ela. humanos também, né? Aí eu cheguei para ela, você me perdoa, tá com a cabeça. Aí ela falou, ela explicou o que ela queria me falar. Eu falei, você tá certo, eu errei. Eu não ofendi, não xinguei, não é isso. Você fala algo, não tinha nada a ver. Me perguntou uma coisa, eu falei outra coisa. Então, assim, eu acho que falta isso muitas vezes. A pessoa, pô, não tem. Se a equipe é boa, valoriza. Valoriza na fala, valoriza no conhecimento, respeite. Por isso que eu falo que o líder, porque às vezes o cara chega, a empresária ou o empresário, palavrão, sabe? Xingando, reclamando do comércio. Esse ele não tem nem que ser levado em conta. Não, mas aí ele estraga o ambiente do crescimento. Então, mas esse empresário, para mim, ele não é um empresário. Concordo. Para mim, ele não é, definitivamente, ele Sim, não é um na empresário. essência do que tem que ser. Ele não é um empresário, porque ele não sabe ter respeito. Ele não tem nem dentro da casa dele. Isso. Então, ele, Tem que se haver uma postura, ele pode né? estar aventurando, mas ele não é um empresário. Exige-se. Mas existe uma Exige-se, coisa. exato, exato. Existe uma coisa, Hudson, que é muito importante. É a prática. Eu vou praticar, eu vou fazer. Mas eu tô fazendo do jeito que tem que ser feito. Que aí é a falta do conhecimento e é o que eu falo. Por que o empresário tem mais direitos que o empregado? É a CLT que fala. O que eu estou falando, eu estou traduzindo a CLT. Quem dá regras na empresa? O empresário. Pelo menos é ele que tem que dar. Não é o que a gente vê, mas é ele As que normativas, ele né? tem que dar. Regras normativas. Não, as regras mesmo, regra de comportamento, Sim, de convivência, né? Cultura. Sim. Quem é que fala como tem que ser feito o serviço? O empresário. Ele tem que falar como é feito, direcionamento, treinamento. E se o empregado não segue regra e não faz o que tem que ser feito, o que o empresário tem que fazer? É dele a responsabilidade de chamar, orientar. A pessoa só não faz alguma coisa por falta de conhecimento ou porque ela não quer. Sim. Eu vou entender se ele não sabia fazer ou se ele não fez porque ele não quis. E aplicar a penalidade. Isso aqui está na lei. Não tem outro caminho para o empresário de corrigir o seu colaborador se não for através de uma advertência. Aí vem toda aquela linda humanização do RH e fala, não, vamos chamar, vamos fazer um filho. Não. Lá no direito trabalhista, quando vier o processo, o juiz vai perguntar, você aplicou a advertência? Se você não aplicou, você perdoou, porque é uma regra da lei a aplicação da advertência. Então, existem regras. E o direito do trabalho, eu acabei de te mostrar que os 3 principais poderes de comando, gestão e organização da empresa é do empresário. Por que ele perde? Porque ele não sabe como usar os 3 poderes. E tudo volta no conhecimento, né, Angélica? Tudo. Porque isso daqui não é poder também. Isso daqui é poder-dever. Sim, exato. Por que é um poder-dever? Porque se você está vendo o seu gerente assediar um colaborador ou uma colaboradora, ou se você está vendo um colega agir com bullying e assediar um outro colega, se você está vendo isso e não faz nada, Você está você consentindo, deixou né? de agir com a sua responsabilidade dentro da lei. Aí você toma um processo trabalhista de dano moral e fala o quê? A culpa é dele. Não, você é o Consentiu, responsável pela gestão. Você deveria agir. Então, já não é mais um poder, ele passa a ser um dever. E aí, quando eu não tenho esse conhecimento, eu não vou aplicar uma advertência porque eu acho que ela não funciona. Sim. Não é uma escolha. Isso tem que ter um direcionamento. É aquele ditado, quem cala consente, né? Ou quem não se Exatamente. posiciona também E tem uma consente, regra, né? Thalita. A empresa tem que ter tudo documentado. Exato. Tudo no papel. Não é uma escolha. É uma regra que está escrito na lei. Documentar, que é o que você sabe, vou dar um treinamento, tenho que ter um documento sobre treinamento. Contrato de trabalho, vou falar uma coisa aqui que até para quem está assistindo a gente, eu vou deixar aqui uma tarefinha para quem está assistindo a gente. Olha se a sua empresa tem contrato de trabalho, não é contrato de experiência, contrato de trabalho. Eu trabalho para a agência Sicoob, eu advogo para a agência Sicoob. Sim. Eu sei todo o processo
de contratação que vocês passam. Que é vocês são Sicredi, mas é banco que está dentro de um sistema. E Sim. o sistema exige que tenha regras Processos. e procedimentos. Por que a minha empresa de 3 empregados não pode ter procedimentos? Aí o contador me mandou esse aqui. Ele vai mandar o contrato de experiência. Sim. O contrato de experiência de uma folha. Seu direito de empresário cabe em uma folha. Sim. É aquilo que a gente estava falando lá no É início, isso, né? E que entendeu? casa muito o que você falou agora. Então, a questão do processo trabalhista, né? Hoje em dia a gente vê muito. Então, diversos empresários sentam na minha mesa e falam, Thalita, as minhas contas serão travadas. Porque eu tenho processo trabalhista, eu não tenho como pagar e eu não tenho o que fazer. Então, acontece muito hoje em dia, está cada vez mais comum, porque essa cultura ela vai se disseminando também entre E, infelizmente, não funcionários, tem né? advogados preparados para Não. parar e barrar isso. E nem Não mesmo tem, consultores, né? Não tem. Então, assim, por exemplo, a questão da documentação. Hoje a gente vê muito processo trabalhista ali mesmo. Questão salarial. Então, paga o salário, Salário não por tem, fora. não tem ali a comprovação. Então, assim, hoje uma No meio instituição... rural, no meio agro, mais ainda, né, Thalita? Exato. Então, assim, hoje uma instituição que, de fato, traz esse atendimento consultivo, que é um dos pilares do Sicredi, ela faz toda a diferença na vida ali de um empresário, né? E até mesmo da sustentabilidade, da longevidade do negócio. Então, por exemplo, essa questão aí de salário, de comprovação. Hoje nós temos uma folha de pagamento. Né? Então, no Sicredi, nós temos ali uma folha de pagamento, onde o empresário ele consegue realizar o pagamento mensal, programado. A folha de pagamento é uma comprovação jurídica, porque se ele está na folha de pagamento da empresa, existe o vínculo trabalhista, né? A Angélica pode até explicar melhor para nós. Então, assim, isso te evita uma dor de cabeça gigantesca. E um detalhe, por exemplo, na instituição onde eu atuo, folha de pagamento ela não tem custo. Então, por que não ter? E muitas vezes a gente oferta ali, né, pro nosso associado. Ah, não, mas eu pago pelo Pix, já tá bom, assim, e não está. E por que isso? Porque volta justamente no que a gente, né, falou anteriormente, no conhecimento e na cultura mesmo. Cultura. Então, se tornou cultural que aquilo dá certo. Até uma hora dá errado. A gente, Né? eu fiz essa mudança agora, há pouco tempo. Certo. Eu era das antigas. Uhum. Aí eu decidi fazer, eu peguei um outro banco e tal. Então, assim, aí eu decidi fazer. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Foi melhor. É do jeito que vem na folha. Esse, vai lá. Então não tem. E assina uma folha para mim depois. Ó, confere aí. Caiu. Agora você assina Sim. aqui para mim. Pronto, tá resolvido o problema. Sim. Né? Assim, e então, entra, para vocês entenderem, o medo. Por isso que falam do medo e do emocional. Porque o empresário tem medo, preguiça, entra o senso de desvalor. Se eu der certo, minha família... São muitas pressões em cima do Muita- empresário, né? Muita coisa. Então, assim, Muitas tem muita expectativas. gente competente. Sim. Tem muita gente boa de serviço, com serviço de qualidade. Sim. Você com certeza senta na sua mesa lá, com certeza você, né, já ouviu falar, você talvez bateu na porta, e talvez a gente nem viu, mas tem pessoa ali que é competente, é bom. Sim. E às vezes o medo Sim. por Sim. ter se envolvido, ouvido muita história. Eu já passei por esses medos, entendeu? É normal, mas faz parte. Não tem como falar que você não vai ter medo, não existe isso. Não tem. Tem que ter o tempero do medo, tem que ter o tempero da ambição, isso tem que ser temperos da vida. Não pode ser uma realidade do empresário, só vivo isso. Não. Então, é possível. Trava é não acreditar que pode. Conhecimento. Foi falado bem aqui, isso mesmo. Você não sabe os seus direitos, pô. Quem vai querer crescer sem saber seu direito? Sim. E muitas vezes o empresário, ele negligencia isso também. Então, por exemplo, em uma Isso. questão de processos trabalhistas, enquanto a gente estava falando, hoje nós temos, né, enquanto instituição financeira, produtos que ajudam a empresa, caso ela venha a sofrer, né, um processo trabalhista, por exemplo, seguros. Né, o brasileiro, ele não tem a cultura do seguro. Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, seguros empresariais, que tem ali, né, a responsabilidade civil, tem também a questão ali, se acaso a empresa vier a sofrer um processo trabalhista, ela tem aquele recurso. Porque, de repente, dependendo do valor do processo, ela vai descapitalizar todo o caixa da empresa, né? E vai prejudicar, inclusive, a longevidade e a continuidade daquela empresa, né? Então, esse básico bem feito e o acesso a esses produtos e pensar fora da caixa, pensar naquilo que pode acontecer, ele vai influenciar toda a história. E eu vou te de uma falar uma empresa. coisa.
Isso é maravilhoso. Por quê? Porque há muito tempo eu buscava aonde a gente acha um seguro que ele é para a empresa e não para o empregado. Sim. Porque todo lugar a gente acha, empresário faz seguro pro empregado. Não, mas e o seguro para a empresa se ela sofreu um processo? Danos não tinha. morais, né? Não, aqui na verdade Civil, de processo trabalhista mesmo. Uhum. Porque o danos morais, a responsabilidade civil, ele é mais comum. Mas o trabalhista são raríssimas instituições de seguro que oferecem. E aí você pensa, eu vou ofertar um benefício para minha equipe, um seguro para eles, de forma individual. Você já olhou a sua empresa? Você tem um seguro que te protege caso você seja acionado? É eu olhando para mim. Exatamente. Sim. Eu tenho até uma coisa que eu queria complementar da sua fala, falando sobre a questão de a gente compactuar, né, com aquilo que a gente aceita. E hoje, até essa semana, eu estava em um treinamento com liderança falando justamente sobre isso. Quando você não cobra o padrão, a regra da empresa, você está compactuando com os erros que está sendo cometido ali dentro. Você está permitindo que ele dê a regra. Exatamente. É a sua equipe que dá a regra se você não dá. E aí, agora, o que a gente criou? A gente criou um panfleto onde todos os novos colaboradores, os colaboradores antigos que têm a empresa, que eles vão ter acesso a regras na mão deles. Então, não tem como não seguir a regra, porque tá ali no papel, tá escrito. Uhum. E aí, agora, o que tem que fazer? A liderança tem que cobrar o padrão que seja feito, as regras sejam cumpridas. Porque quando você deixa passar, mesmo que seja uma coisinha simples, que você acha que é simples, você tá compactuando com ele. Com certeza. Já não é regra, né? Já não é regra. Se você deixou passar na regra. E aí entra uma coisa, não sei se vocês lembram, não sei se era o Fantástico que fez o cara era CEO, ele se vestia... Oculto. Isso. Uhum. Você lembra desse? Fantástico aquilo ali. Muitos consultores hoje usam isso como uma ferramenta de conhecer e fazer diagnóstico de empresa. Não, isso realmente foi fantástico, né? Fez algo fantástico, né? Então, assim, o que falta é isso, porque às vezes é uma série de regras, mas sem o conhecimento do que está vivendo. Então, a regra é importante. Por exemplo, nós falamos de filhos, mas cada um tem um número. Então, para cada filho, ainda que existe uma regra, tá? 9 horas é hora de dormir. Mas aquele dia, às vezes, algum problema. Você vai, não, deixa eu te entender. Você conecta, você aprende. Aí entra a questão, não é... Porque o que acontece? Muitas vezes o empresário, ele se desconecta. Entendeu? É claro que uma multinacional tem 100 funcionários, você não vai conseguir mais, é óbvio, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, a grande maioria que talvez ouve nós, são empresários que às vezes é 1 ou 5, talvez 50 funcionários. Então, peraí, você ainda pode tocar neles, você ainda pode vivenciar, vamos voltar aqui, não é ficar no operacional fazendo, mas é entender o que está acontecendo. Entendeu? Por exemplo. Que é o objetivo do empresário. Isso. Monitorar, acompanhar. Você quer ver uma outra coisa? Eu falo como empresário, né? assim, minhas colaboradoras já viram a gente fazer um pouco disso, né? O cliente tem sempre razão. Não, o cliente nem sempre tem razão. E se ele desrespeita uma colaboradora sua, como é que você vai agir? Sim. Você não vai sair brigando, não é isso. Mas você tem que ser firme, você tem regras. Exatamente. A gente tem umas regras, né? Algumas diretrizes lá. E aí estava acontecendo que às vezes, mas fala que o cliente chega em você e fala, quando vocês não souberem e está com medo da gente mudar, você fala assim, você estão autorizado a falar assim, não, vai lá no Hudson, vamos lá neles, traz a situação para ele. Quando você entende assim, às vezes o Hudson pode mudar de opinião nisso ou não. Então tira de você a responsabilidade, certo? Ó, aqui diz isso, mas vamos lá conversar com ele? Pronto, você trouxe o cliente para você. Se ele tiver problema, ele vai ter comigo. Não vai ter com você. Eu falo com elas, eu não quero que nenhum cliente tenha problema com você. Entendeu? Então, assim, nessa hora, o colaborador, ele vai se sentir o quê? Acolhido em alguns processos, porque a gente, por mais metódico que seja, tem coisa que você não controla. Sim. E é aí que os processos falham. Porque quando acontece coisas que não controlam, o empresário não tem equilíbrio emocional para corrigir aquela rota. Mas quando você pega o que você não controla, aconteceu, e dali para frente você tem uma forma de agir, Isso.
acontecem menos vezes a chance, as oportunidades do incontrolável, o incontrolável se torna mais controlável. Mas é isso, entendeu? Então, Por quê? Porque você parte de um padrão de decisão lógica para essas situações específicas. É diferente de acontecer e você agir ali naquele momento e dali parou. Esquecer, né? Isso. Esqueceu, Foi. né? Mas vocês entenderam? Então, Sim, assim, muitas isso. vezes o empresário ele precisa ser acolhido, ouvido nisso. Eu concordo. Ele precisa ser conversado. É o Zezinho da esquina, é o menino que está vendendo bombom para formar, a menina Isso. que está fazendo hora extra, vai à noite para trabalhar, tá fazendo faculdade de manhã, mas à noite tá ralando aí. Então, assim, todo mundo administra algo. Pode ser um prestador de serviço, né? No caso, pode ser vender um produto, não importa o que é. A verdade é que existe uma essência. E aí, o que trava a crescer isso? Você ter medo. Você não saber, não conhecer, não entender. E aí, mas por quê? Porque um ambiente de medo foi criado. Perdão, pode. Não, eu tô falando assim, deu viver porque a gente conversa com um ou com outro. Mas se eu for conversar com todo empresário, até eu vou ficar com medo. Então, para eu me blindar, eu e minha esposa, para nós nos blindarmos desse medo, a gente começa a tomar cuidado. É uma coisa que a gente conversou sobre a gente criar uma rede de apoio. Porque se você me ouviu falar, você viu que tem empresas que eu atendo que têm soluções e que você vê empresário que precisa. Aí você me ouviu falar, você vê empresário que precisa. Aí Lohane viu falar, eu vi Lohane, falei, Lohane precisa, tem gente que precisa de você. Quando a gente cria uma rede, que o nosso movimento é todo a favor dessas ações de frequência, né, de conhecimento, vamos nos unir. É uma coisa muito difícil no empresário, né? Isso. Porque o empresário, é difícil para ele assentar, fazer um almoço de negócio, vamos dividir figurinha, vamos abrir a porta do guarda-roupa aqui, deixar sair a roupa suja, e se alguém já está lavando com sabão diferente, me fala qual é a marca do sabão, e a gente vai juntos, vamos juntos fazer um movimento, e o empresário é muito difícil de fazer esse movimento, ao contrário do empregado, que se une de forma muito rápida. Sim. Então a gente vê nós duas, né, que a gente trabalha numa linha comum, áreas diferentes, mas numa linha comum de atuação que é dentro da empresa. Se a gente se une, a gente vai propagando essa mensagem e vai unindo mais pessoas, mas é muito difícil unir o empresário nesse sentido. E né, nesse Lohane? gancho que você falou também, entram ali de ter com quem contar, né, de ter essa rede de apoio, ter com quem contar, inclusive até um dos slogans ali do Sicredi. Ter uma instituição, né, que te vê ali não somente como cliente, como produto, mas que te vê de fato como hoje é a instituição onde eu estou, né, como é o Sicredi, uma cooperativa. Lá nós não temos clientes, nós temos associados. Então, os associados, eles têm sim os deveres, né, deles, mas eles também têm os direitos, né? Uhum. Então, nós temos esse atendimento consultivo, temos esse olhar. Então, assim, até puxando, né, pro nosso tema aqui, que são erros, né, que prejudicam ali a empresa crescer. No início eu falei ali de pessoas, né, de misturar ali conta pessoa jurídica, pessoa física, e a gente vê muito também ali o erro do empresário, ou até mesmo a falta de conhecimento dele. Por exemplo, Thalita, eu quero um crédito, porque a minha empresa ela precisa crescer, porque eu quero comprar uma máquina, mas muitas vezes aquele empresário ele não tem noção do que aquilo ali vai trazer de receita para ele, de quanto que vai aumentar Sim. a lucratividade dele, né? E assim, isso trava, isso impacta muito, né? Então, tem, assim, 3 palavrinhas, né? Que é o faturamento, ele é vaidade. O lucro, ele é a realidade. E o caixa, ele é a necessidade da empresa, né? Fala muito que o rei é o caixa. Exatamente, exato. Então, assim, esse planejamento, esse conhecimento que une, né? Que linka com tudo isso que nós já trouxemos aqui, ele é essencial. Então, assim, hoje em dia a gente vê muitas empresas ali, muitos empresários perdidos, sem saber, né, onde a empresa dele está, né, o funcionário muitas vezes dita a regra da empresa mais do que o empresário, e infelizmente hoje a gente pode contar nos dedos as empresas que têm mais de 100 anos do nosso próprio país, né, então essa longevidade aí, essa sustentabilidade, ela é muito incomum
Infelizmente. E é onde eu e a Angélica entra, né? Pra mostrar ao empresário, pra ele apresentar a visão externa do negócio dele. Exato. Porque ele fica tão englobado em fazer tudo, né? Cuidar de todas as áreas, que ele esquece de enxergar Isso. de fora. E a gente traz a nossa E visão. tem coisas que ele não sabe que ele não sabe. Exato. Se eu falar aqui algumas coisas, você vai falar assim, mas isso existe? Sim, ia ser o direito. Mas você não sabia que você não Eu sabia. escuto muito isso, mas existe essa linha de crédito, mas eu posso fazer isso, mas eu posso ter acesso a isso? Muito, muito. E nós somos assim também, né? Sim. Nossa, eu não sabia que isso existia. Tem coisas que eu não sei, então. Sim. E eu não queria finalizar, né, gente? O papo tá tão gostoso. E qual mensagem final vocês deixam aí pra quem está nos assistindo, né, nesse podcast? Qual mensagem final que vocês deixam? Conhecimento liberta e só depende de você para mudar a vida da sua empresa, da sua casa, da sua família e a sua própria vida. Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu deixo, né, uma frase muito parecida ali com o que a Angélica disse: conheça o seu negócio, se planeje, né, nós estamos com as portas abertas enquanto instituição financeira para atender os empresários aqui de São Gotardo, né, para dar esse suporte, dar essa consultoria mesmo. E sucesso a todos nós. Agradecemos muito a participação aqui. Foi um tempo muito gostoso, muito precioso. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Sim, o que eu posso deixar, até por também aquilo que não se... tem um versículo que fala o seguinte: se atentando para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê, isso sim é eterno. Então, o ambiente de uma empresa, ele precisa ser bem preservado. E aí, mais milenar, se tem algo que é mais milenar do que muitas vezes uma religião, né? E aí eu vou só pegar um gancho que eu faço muito, que é a questão, né? Eu sou cristão, certo? E isso atravessou milênios, então ali tem sabedorias que vão te ajudar. Tudo é muito importante, cada conhecimento é muito importante, mas a essência, que há um propósito, há um planejamento que nós estamos aqui. Se você tem vem empreendedora, você é um empresário, você já está há muito tempo algo, gente, ajudar uma pessoa. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim, perdão para deixar uma frase, eu falo muito, que ela agradeceu minha esposa, porque quando deu um emprego, ela mais de idade, falou: eu consegui colocar comida na minha casa. Isso não tem preço. Então, você, empresário, empreendedor, você que gera um emprego, você que na ponta dá ali o salário, tem aqueles que não sabem o que fazer. Você tem uma dádiva na mão. Então, procura saber o porquê, o propósito disso, porque, sinceramente, não há nada melhor do que poder pagar o colaborador e pagar bem. E isso é importante. Não tenha medo de pagar bem, não tenha medo de crescer, de pagar bem. Faça disso um objetivo que você verá muito além do dinheiro, do lucro, uma realização na vida que é fora de série. Verdade. Eu queria te agradecer também, né? Eu deixei minha mensagem, mas não te agradeci. Muito obrigada pelo convite, Lohane. Eu espero que a gente tenha aí muitas oportunidades de estar juntas transformando a vida dos empresários e deixar para os seus ouvintes, para quem assistiu o podcast, deixar um diagnóstico de blindagem trabalhista gratuito. Quem ouviu o que a gente falou, quem se tocar e acha que quer buscar esse conhecimento, quer sair da zona de conforto que está, pode me chamar, pode me seguir nas redes sociais, que eu acredito que você vai colocar junto no podcast, que eu faço questão de fazer esse diagnóstico, porque é a parte do meu conhecimento que eu tenho que doar, que está na minha missão divina aí nessa terra. Exatamente, cada um tem o seu propósito, né, gente, nessa Sim. vida. E, de fato, o nosso propósito, a gente trabalha por algo maior, né? E a minha mensagem que eu queria deixar para os empresários é que não fique quebrando cabeça sozinho dentro do seu negócio. Tá cheio de gente competente para ajudar você a desenvolver o seu negócio e acelerar de forma mais rápida. Porque a gente tem muito isso, mas meu negócio é muito pequenininho, é só um colaborador. E a gente vai procrastinando ali para contratar, né, outras pessoas como uma visão externa do consultor, né? O seu negócio já está pronto, já está preparado. Basta você ter pessoas competentes para ajudar você a crescer e escalar. E muito obrigada pela participação de todos. Nós agradecemos. Obrigado.